Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Natação, Treinamento Esportivo e um Algo a Mais. Lembre-se de visitar o meu site e ter acesso a um amplo conjunto de materiais, www.guilhermetuscher.com.br. Fique hoje com a parte número 5 das nossas discussões sobre treinamento desportivo, fisiologia e metodologia de treinamento. A gente parou falando que existe também um outro modelo de periodização chamado modelo de periodização em blocos. Esse modelo ele tem várias semelhanças com o modelo de periodização tradicional, que é o primeiro modelo que a gente falou, que é mais detalhado, é mais complexo. E a principal intenção dele foi romper com algumas características do modelo de periodização tradicional para que ele pudesse atender, para que ele pudesse servir aos atletas de melhor desempenho. Então, muitas vezes eu estou dando palestras sobre os modelos de periodização e as pessoas falam assim: Guilherme, eu tenho um atleta infantil, eu tenho um atleta petis e eu pensei em usar um modelo de periodização em blocos. Em princípio, não faz sentido, tá bom? Periodização em blocos, a gente está falando de atletas aí mais velhos, de 17, 18, atletas adultos, atletas que já estão formados, não atletas em formação. A gente tem diferentes possibilidades de organização do modelo tradicional para que ele atenda a diferentes tipos de atleta. E também não significa que só porque o seu atleta é adulto que você tenha que utilizar o modelo de periodização em blocos. E também não significa que só porque você usou blocos uma vez tem que usar blocos sempre. Então a ideia é entender a filosofia que tem por trás do modelo tradicional, entender a filosofia que tem por trás do modelo de periodização em blocos, para saber quando usá-los. Por exemplo, a gente percebe, já vou me antecipar aqui, que no modelo em blocos a gente tem um macrociclo, a gente tem uma temporada que pode ser extremamente curta. Se a gente juntar a duração mínima sugerida para cada uma das fases, olha só, acumulação 2 semanas, transformação 2 semanas e realização 8 dias, né, que seria uma semana. Então a gente pode ter um macrociclo, a gente pode ter um processo completo de construção do treinamento no modelo de periodização em blocos, que é de 5 semanas. Isso seria completamente inviável dentro do modelo de periodização tradicional. Isso acaba tendo pontos positivos e negativos para cada um dos modelos, por isso que é importante que a gente entenda cada um deles para saber quando usá-los. Se por acaso, por exemplo, você acabou de sair de um ciclo olímpico e a intenção é preparar o atleta para o próximo ciclo olímpico e você está distante dessa competição, o modelo de periodização tradicional se justifica. Se seu atleta está numa condição onde ele já não consegue mais melhorar o treinamento e você considera que é importante se preocupar mais, não consegue melhorar o desempenho, desculpa, e você considera que é mais importante focar no treino do que focar na competição, o modelo de periodização tradicional também atende completamente. Por outro lado, se a gente tem um modelo de competição como se fosse da Copa em campeonatos mundiais de natação, onde você tem às vezes, num período de 2 ou 3 meses, competições quase todos os finais de semana, justifica você usar um modelo como esse que a gente está apresentando aqui. Então, mais uma vez, dentro do período de acumulação, que é o primeiro bloco, a intenção é treinar as capacidades motoras relacionadas ao volume de treinamento. Por causa disso, então, a gente tem uma característica de termos estímulos de mais baixa intensidade. Então, a gente tem o desenvolvimento da condição aeróbica, o treinamento da força geral, da força máxima. Isso vai acontecer nesse período ou nesse bloco de acumulação. Depois, essa condição geral que foi desenvolvida, vamos dizer assim, ela é transformada numa condição específica. E condição específica significa, geralmente, reduzir volume e elevar a intensidade. Guilherme, se eu estiver falando de um atleta de águas abertas que tem naturalmente um volume de treinamento maior, você vai ter uma redução no volume de treinamento em comparação com a fase de acumulação, mas proporcionalmente você tem mais volume de treino do que se fosse um velocista, tá bom? E depois na fase de realização, a intenção é essa recuperação completa do atleta para que ele possa participar das competições. Geralmente, quando a gente fala de recuperação completa, quando a gente fala de polimento, a gente está falando de uma redução do volume, mas uma manutenção da intensidade. Os estudos têm demonstrado que é mais interessante reduzir volume e manter a intensidade, ou seja, oferecer estímulos específicos, do que fazer o contrário, diminuir a intensidade e manter ou aumentar o volume. Porque esse manter ou aumentar o volume geralmente está relacionado a oferecer estímulos de condição aeróbica,
que não são producentes na fase de competição ou na fase de realização. Se a gente fosse então pensar num desenho desse modelo de periodização, a gente teria alguma coisa parecida com essa daqui. A gente tem um conjunto de blocos que vão se repetindo ao longo de um ano, ao longo de uma temporada. Um primeiro bloco, um primeiro estágio, ele pode servir de preparação para um segundo estágio. Então, olha só, vamos pegar só a letra A, que está na parte de baixo. Percebam que o primeiro bloco de acumulação ele é maior do que os outros. Porque como os estímulos são gerais, ele prepara não só o atleta para a próxima transformação, mas como prepara o atleta também para o próximo estágio, quando ele for repetir novamente essa ideia do macrociclo. E também a competição importante ela vai acontecer no final da temporada. Então, nessa proposta, eu tenho um conjunto de repetições de ATR, ATR e ATR, sempre participando de competições, manifestando condições próximas do máximo, condições máximas, mas eu entendo que mesmo assim a competição-alvo aconteceria no final da temporada. A duração de cada bloco ATR vai ficar dentro dessa proposta aqui. A acumulação de 2 a 6 semanas, transformação de 2 a 4 semanas e a realização até 2 semanas. Percebam que a fase de acumulação era maior, porque baseado naqueles princípios anteriores de efeito duradouro da carga de treinamento, a gente vai entender que mesmo que o atleta na fase de transformação cesse o treinamento dos estímulos aeróbicos de baixa intensidade, que aconteceram na fase de acumulação, como a fase de transformação ela é pequena, ela dura no máximo um mês, essa condição aeróbica geral que foi estimulada na acumulação e que foi adquirida ao longo dos anos de treinamento, ela consegue ser mantida na fase de transformação. Existem algumas propostas que discutem o seguinte: a fase de transformação, se ela tiver 4 semanas, que é um mês, e você perceber que o atleta está perdendo condição geral em função de alguma característica do atleta, pode ser interessante você oferecer estímulos gerais esporádicos ao longo dessas 4 semanas. Mas, em princípio, essa não é a intenção. A intenção é realmente só oferecer estímulos específicos que são mais intensos e menos volumosos para que ele participe da competição logo em seguida. Como eu disse para vocês, a discussão do modelo de periodização em blocos ela tenderia a ser mais curta, porque ela tem muitas semelhanças com o modelo de periodização tradicional. O que a gente já viu aí, fazendo um resumão? O modelo de periodização em blocos ele veio como uma alternativa às possíveis limitações do modelo de periodização tradicional. Então aqui a gente está falando da década de 80, mais ou menos, então o esporte já evoluiu bastante em relação à década de 60, que era do modelo de periodização tradicional. Se a gente for pensar nos dias atuais, o esporte evoluiu ainda mais, o esporte passou a ser realmente uma manifestação social que não só está preocupada com o rendimento, mas a gente tem patrocinadores, tem dinheiro, tem eventos como agora a Copa do Mundo, né? Em alguns países o PIB, o esporte, tem grande responsabilidade pelo PIB do país, e quando a gente fala em esporte, não é só o esporte em si, a natação, mas a venda de materiais, construção de instalações esportivas, os alunos, né, para comprar uma nadadeira, um palmar, seja lá o que for, tudo isso movimenta o esporte. Então a ideia é que a gente pense o esporte hoje em dia de uma maneira muito mais ampla do que ele era pensado antigamente, onde os atletas, na verdade, muitas das vezes nem recebiam nenhum tipo de salário por causa disso. Então o modelo de periodização em blocos ele tem essa característica de ele ser mais curto, dele ter como se fosse um processo de preparação imediato para a competição. Isso é interessante porque, por exemplo, nesse primeiro estágio, se por algum motivo alguma coisa aconteceu errado, a gente consegue consertar para o segundo estágio, porque os estágios são extremamente curtos. A gente viu aqui que eles podem durar no máximo aí cerca de 7 ou 8 semanas. Por outro lado, se eu estivesse pensando no modelo de periodização tradicional, que a gente vai ter um menor ciclo com mais ou menos cerca aí de 4 meses, de 3 meses, se você perde 3 meses ou 4 meses do seu ano, você perdeu bastante coisa. Então aqui a gente está falando de poucas semanas, no outro modelo a gente está falando de alguns meses de preparação. Então aqui, como os blocos são curtos, você consegue fazer os ajustes mais finos e consertar para que os atletas participem de competições com mais frequências. Apesar dessas diferenças filosóficas, a gente tem muitas semelhanças do que deve ser treinado na acumulação com a fase de preparação geral, com a transformação, com a fase de preparação específica e com a realização e o período pré-competitivo e de competição.
Também, apesar dessas semelhanças, a diferença é, no modelo de periodização tradicional, eu tenho um desenvolvimento consecutivo de várias capacidades motoras, e no modelo de periodização em blocos, eu tenho, eu tenho desenvolvimento simultâneo no modelo tradicional. E no modelo em blocos, eu tenho desenvolvimento consecutivo. Então, eu treino algumas coisas, depois deixo de treinar, treino outras, deixo de treinar e vou para a competição. De treinamento. A gente vai falar sobre métodos da condição aeróbica, anaeróbica, da força muscular e da técnica. Eu peguei as principais capacidades motoras para que a gente se debruçasse em cima delas. Só que para que a gente entenda, principalmente o treino da condição aeróbica e anaeróbica, é importante, e depois o treino da força, é importante que a gente discuta aí alguns conceitos. E eu tenho 3 ou 4 blocos de conceito aqui para a gente discutir, tá bom? Esse entendimento dos conceitos ele é importante para que no final a gente fale a mesma língua. Por exemplo, aí, como eu disse para vocês, as zonas de intensidade, existem várias zonas de intensidade. Dependendo da literatura que você pega, você tem lá zona 1, 2 e 3. Dependendo, é endurance 1, 2 e 3, aeróbico 1, 2 e 3. Primeiro limiar ventilatório, segundo limiar ventilatório, limiar aeróbico, limiar anaeróbico. São termos diferentes que significam a mesma coisa, mas você precisa entender, talvez, a relação entre eles, a maioria deles, para você saber o que você está falando. Depois você opta por um e manda ver. Então vamos lá, sobre os métodos e meios de treinamento. O meio de treinamento é o exercício que você está utilizando. E o método é a maneira que você vai utilizar para poder desenvolver uma capacidade motora. Então, por exemplo, a gente tem um método que vocês devem conhecer que é chamado de método contínuo. Significa que o indivíduo vai fazer alguma atividade de maneira contínua, sem parar. Esse meio, que é o exercício, a gente poderia desenvolver a condição aeróbica com um método contínuo por meio de corrida, por meio da bicicleta, por meio de jogos ou por meio da natação. Se a gente estiver pensando que a fase de preparação geral ela prepara o indivíduo para a fase específica, e se eu estiver falando de atletas jovens, por exemplo, justificaria na minha fase de preparação geral eu fazer atividades, se eu conseguir, de corrida, atividades de contínuas por meio de jogos, por meio de disputa, por meio de bicicleta, mesmo que seja um ergômetro. O cara poderia estar pedalando uma bike numa academia, na sala de musculação lá do clube, da escola de natação, alguma coisa assim. Poxa, aí você poderia falar, pô, Guilherme, mas o cara não é da natação, por que ele tem que estar pedalando? Primeiro que ele não tem que estar pedalando, é uma sugestão. E segundo, como eu estou na fase de preparação geral, e eu estou falando de atletas jovens, isso se justifica. Porque, mais uma vez, a fase de preparação geral prepara o indivíduo para a fase específica. E não significa que ele vai só ficar pedalando ou correndo, ele vai ter treinos dentro da água também. Mas em termos de preparação do indivíduo, o corpo, vamos dizer assim, se eu for pensar num fortalecimento que a gente chama o desenvolvimento central, que é a nível de cardiorrespiratório, o corpo não sabe muito se você está pedalando, se você está dando cambalhota ou se você está nadando. O coração tem que bater de qualquer maneira para poder fornecer oxigênio para os tecidos. Se eu estiver pensando no treinamento específico, não. Aí eu tenho que pensar na parte dos músculos, né? Dos segmentos exatamente. Mas em termos de preparação geral, isso poderia ser feito. Outra coisa que a gente precisa entender é o conceito de carga de treinamento. Carga de treinamento é a relação ou a interdependência entre o volume, a intensidade e a recuperação de um exercício. Alguns autores ainda colocam aqui a presença da densidade. O que significa isso então? Que você fala assim, eu tenho que aumentar a sobrecarga de treinamento dos meus atletas ao longo das semanas, porque eu tenho que respeitar o princípio da sobrecarga, que é um princípio do treinamento esportivo. Se você muda o volume, a intensidade ou a recuperação do exercício, você muda a carga de treinamento. E dependendo de como você mude essa relação entre volume, intensidade e recuperação, pode ser que você mude até o sistema que o cara está desenvolvendo, que foi uma coisa que o Edson falou antes. Tinha que fazer para 1,10, 1,15, eu fazia para 1,5. Dependendo, você mudou de tal maneira a carga de treinamento que você deixou de treinar o que era para ser treinado. Então, tem um exemplo para vocês aqui. 5 de 200 com intervalo de recuperação de 60 segundos é diferente de 5 de 200 com intervalo de recuperação de 30 segundos.
mesmo que eles estejam na mesma intensidade, que eu chamei de intensidade X, a gente tem 2 exercícios com carga de treinamento que são diferentes. Dependendo da intensidade que você determina esses 5 de 200, que pode ser nadando crawl, costa, peito, borboleta ou tanto faz, isso vai distanciar ainda mais um estímulo do outro. Então, se você quer criar sobrecarga no treino dos atletas, como é que você faz isso? Manipulando o volume, ele pode nadar mais distância, ele pode nadar menos distância. A intensidade, ele está fazendo alguma coisa a 70% do máximo, agora ele está fazendo a 90%, ou ele estava fazendo a 70%, agora ele está fazendo a 50% do máximo, ou a intensidade. Ele está fazendo 5 de 200, a uma intensidade de 70%, descansando 60 segundos. E agora ele está descansando 30 segundos. Percebam que se você manipula volume, intensidade ou recuperação, você muda a carga externa e isso possivelmente vai ter influência no processo de adaptação do atleta. Outros conceitos, então, que é a parte de fornecimento de energia para a realização do exercício. Toda vez que a gente faz um movimento, toda vez que a gente tem uma tarefa muscular, que é o nosso desafio aí em termos de treinamento, para que o músculo consiga se contrair, para que ele consiga relaxar e se contrair novamente, a gente precisa de alguns substratos energéticos. Esses substratos energéticos, quando a gente fala em macronutrientes, a gente está pensando em carboidratos, gorduras e proteínas. É por meio principalmente dos carboidratos e das gorduras que a gente obtém energia para poder produzir movimento. Foi o que a colega falou antes aí de um aluno dela que estava querendo emagrecer e associava o treino só à ideia de treinar cada vez mais e comer cada vez menos. Se você não se alimenta de maneira adequada, você não vai fornecer o substrato energético suficiente para você produzir movimento. Então esse carboidrato, essa gordura e essa proteína a gente obtém por meio da nossa alimentação. Quando a gente come lá o nosso pão, arroz com feijão, quando você vai no churrasco, quando você come um hambúrguer, seja lá o que for. Esse carboidrato no nosso corpo, ele é utilizado por meio do que a gente chama da glicose. Essa glicose é armazenada no nosso corpo em uma estrutura que é um polissacarídeo chamado de glicogênio. Esses glicogênios são armazenados, são estocados no nosso corpo, no fígado e no músculo. Por que esse estoque no músculo é importante? Porque você está realizando um movimento, você está gastando energia, que a gente vai ver depois, né, que vocês sabem que é o ATP, para poder produzir a contração muscular. Para que novo ATP seja formado, para que haja o processo contínuo de contração muscular, você precisa desse glicogênio disponível rapidamente. Esse glicogênio, então, por meio da glicogenólise, ele é quebrado e ele volta a ser glicose para que a glicose facilite o processo de ressíntese do ATP. Então vamos lá, a gente come o carboidrato, esse carboidrato é degradado lá no monossacarídeo, que é a glicose, que é a estrutura mais simples, mas ele é estocado no nosso corpo por meio dessa associação das glicoses formando o glicogênio. Esse glicogênio fica lá no fígado ou fica no músculo. Quando a gente precisa dessa glicose para poder produzir novamente um ATP, para poder conseguir fazer um movimento, essa glicose, esse glicogênio, ele é quebrado para a glicose. Se ele estiver no músculo, ele já está dentro do músculo e participa do processo de ressíntese do ATP. Se ele estiver no fígado, essa glicose vai para a corrente sanguínea e depois vai para os tecidos que precisam de glicose para poder ressintetizar o ATP. Só que a gente não come só carboidratos, a gente come também gorduras. Essas gorduras a gente usa, né, em termos do processo de fornecimento de energia por meio dos ácidos graxos. Só que a acumulação, o estoque desses ácidos graxos no nosso organismo se dá por meio dos triglicerídeos. Então você consome um tipo de alimento, né, ele tem lá gordura. Alguma dessas gorduras, que são os ácidos graxos, os triglicerídeos, são usadas para fornecimento de energia. Esses ácidos graxos vão lá no músculo e no tecido adiposo ficar guardado para quando você precisar dessa gordura para poder fazer ressíntese de ATP, eles vão estar disponíveis. E esse processo da quebra do triglicerídeo para ácidos graxos se chama lipólise. Então a gente comeu alguma coisa, esse alimento, seja um vegetal ou seja um alimento animal, ele tem gordura. Essa gordura ela é estocada no nosso corpo, no tecido adiposo e no músculo como triglicerídeo. E toda vez que a gente precisa realizar um exercício
cuja fonte de energia são as gorduras, são os ácidos graxos. Esse estoque de energia está guardadinho lá para que a gente consiga continuar realizando o movimento. E a gente tem as proteínas. A principal função das proteínas no nosso corpo não é de fornecimento de energia, é de construção de tecidos, vamos dizer assim. Mas essas proteínas a gente usa, a sua degradação, ela tem como resultado os aminoácidos. Esses aminoácidos, se houver a necessidade, por meio de algumas conversões, eles conseguem ser convertidos para glicose e serem depois armazenados como glicogênios ou utilizados também para fornecer energia. Tá, eu queria que vocês me respondessem uma pergunta. O que isso tem a ver com... A gente está falando agora das séries de treinamento, que é o que a gente estava falando antes aqui, dos métodos de treino e das séries de treinamento. O que isso tem a ver com montagem de série de treinamento e o que isso tem a ver com periodização? Quando a gente está treinando, a gente está tendo gasto energético. Dependendo do volume, da intensidade e da recuperação, que é o que a gente falou, da carga de treinamento, a gente tem a ideia de que as gorduras só são utilizadas num exercício de baixa intensidade, um exercício longo de baixa intensidade. Isso não é verdade. Se a gente tem uma atividade intensa, muito intensa, por volta de que dure mais, mais de 1 minuto, quando a gente está mais ou menos em 75 segundos de atividade, 50% da capacidade de ressíntese do ATP, de fornecimento de energia, vem da via oxidativa. Então, em 75 segundos de uma atividade, 50% da ressíntese do ATP, da capacidade de produção de energia, vem da via oxidativa, vem por meio das gorduras. Então, olha que interessante. E o que isso tem de prático? Talvez isso justifique aquela necessidade da gente primeiro desenvolver o sistema aeróbico no macrociclo, porque a gente tem quase que predominantemente a utilização de gorduras para a produção de energia, para só depois a gente desenvolver a condição anaeróbica, que tem, dependendo do estímulo, estou pegando os extremos, mas dependendo do estímulo, prioritariamente a utilização do glicogênio muscular para poder fazer a ressíntese de ATP. Se você tem um bom sistema aeróbico desenvolvido, significa que você vai conseguir utilizar o sistema oxidativo com mais qualidade. E isso facilita a recuperação e a utilização dos carboidratos. Então isso é importante nesse sentido de pensar a organização do treino e também é importante por causa do que vocês falaram em termos da própria série de treinamento. Dependendo do volume, da intensidade, da recuperação da minha série de treinamento, eu posso estar mais para cá ou posso estar mais para lá. Por exemplo, se eu faço um tiro de 25 metros, que sistema de energia que eu estou utilizando para poder realizar esse tiro de 25 metros? Beleza, sistema anaeróbico, o Leonardo escreveu aí, os carboidratos. Tudo bem, mas ainda tem uma outra via que vem antes dos carboidratos, que já está no próprio músculo, que dura muito pouquinho. Qual que é? Beleza, então a gente vai ter ali a ATP-PC, tá bom? Que já é o ATP que está no músculo e a fosfocreatina que está no músculo e também os carboidratos. Só que, imagina que ao invés, ô Leonardo, de você fazer um tiro de 25 metros, que você faça 8 tiros de 25 metros. Você vai continuar utilizando os carboidratos como fonte prioritária? Percebam que o ATP-PC durou só na primeira repetição. Tá? Você fez os primeiros 25. Beleza, acabou com fosfocreatina. Aí você precisa ressintetizar o ATP. Aí você está utilizando o carboidrato que está lá no seu músculo. Tá, mas e aí? Você fez 10 séries de 25. Como é que eu vou garantir que eu estou utilizando ATP-PC e não carboidrato? Ou não fazendo um treino aeróbico? Perfeito, perfeito. Dependendo do tempo de descanso que você oferece, para o mesmo estímulo você pode treinar a via anaeróbica alática ou a via oxidativa. Só porque você manipulou o descanso. Então vamos supor, os estudos que tem nesse sentido são mais ou menos assim. Os atletas fazem de 8 a 10 tiros de 25 metros, descansando 1 minuto. O que eles encontram? Que a partir da quarta ou quinta repetição, a prioridade de realização do exercício é muito mais dependente das gorduras do que dos carboidratos. E o que a gente pensa às vezes? Pô, mas 25 metros é tão curto. 25 metros é curto.
que você faça para 9, 10 segundos. Você é um excelente atleta, que você faça para 9 ou 10 segundos. Mas 1 minuto não é o suficiente para você restaurar a fosfocreatina e o corpo entende que se você quer fazer um exercício contínuo, a melhor maneira de produzir energia, de fornecer energia é por meio das gorduras, porque a energia é praticamente ilimitada. Você tem ainda quantidade de glicólise anaeróbica funcionando, mas você passa a ter muita gordura, né? Muito sistema oxidativo. E quanto maior a quantidade de repetições, mais aeróbico você acaba desenvolvendo. Para que eu quisesse alguma coisa anaeróbica, na minha sessão, nessa minha série de treino, o que eu tinha que fazer com a recuperação? Tempo maior. Por quê? Isso aí. Então vamos lá. Se ele faz 10 de 25, descansando 1 minuto, a gente viu que as primeiras serão basicamente anaeróbicas, mas a depois, pela necessidade de continuidade da tarefa, mesmo que a distância seja curta, a tendência é que tenha uma prevalência aeróbica, porque por volta de 75 segundos de uma atividade máxima, 50% já é de contribuição aeróbica. Imagina um cara fazer 10 de 25, que vai durar muito mais do que 75 segundos. Poxa, mas eu não quero ter estimulação aeróbica, eu quero que seja alguma coisa realmente anaeróbica. Então o que eu tenho que fazer? Aumentar o tempo de descanso a tal ponto que a fosfocreatina consiga ser ressintetizada para que ela novamente produza o ATP. E esse tempo é mais ou menos de 3 a 5 minutos. Isso para um atleta o cara fazer vários tiros de 25 metros descansando 3 minutos, 5 minutos, com a intenção de oferecer essa ressíntese, essa recuperação quase que completa, para que ele realmente estimule o sistema anaeróbico. Mas quando a gente pensa, às vezes, em alunos, como eu disse lá no início da nossa aula, pensa em alunos ou pensa na aula de hidroginástica, o cara vai falar assim, poxa, mas eu estou mais descansando do que fazendo exercício, me parece incoerente. A pessoa acha que o treino, que os estímulos de treino têm que ser sempre contínuos. Ela acha que se ela estiver parada, ela não está fazendo nada. Ela não entende que ela está parada, não é porque você é bonzinho. É que você está parado porque o que vem depois tem que ser muito intenso. E para que aquilo seja intenso, você precisa descansar. E se você quiser receber no seu celular as atualizações que eu faço no meu site, no podcast, lá no site, na capa, na página inicial, tem um bannerzinho para você clicar e fazer parte do meu grupo no Telegram. Estou esperando por você.